Fala, meu amigo, Matheus Starling aqui, e hoje eu trouxe um tema que eu acho que é bem legal, né? Tem tempo que eu não trago esse tema para o YouTube, que é tocar muito, Matheus. É para todo mundo? Pô, o cara é gênio, o cara nasceu com dom. E aí, como que eu fico nessa situação, cara? O que eu consigo fazer com a música, até onde eu consigo chegar, tocando os meus 40 minutinhos por dia, uma horinha por dia? Então vamos desmistificar algumas coisas e vou falar sobre você. Eu quero que você deixe a sua opinião, qual que é a sua dificuldade, o que você tem enfrentado, tá bom? Porque aqui é um canal que a gente constrói junto. Se você não me conhece, eu sou Matheus Starling, eu sou diretor da Starling Academy of Music, que é uma escola presencial no Rio de Janeiro e virtual para o mundo todo. Se você quiser saber mais da minha escola, lá no finalzinho do vídeo eu falo mais um pouquinho sobre ela. Mas se você é guitarrista, professor de música e entusiasta, esse canal aqui é para você. Então se inscreve e já deixa aquele like maroto. Bem, eu falei que ia trazer uns livros, eu sei que tem gente que odeia ler, mas tem gente que gosta de ler. Tem mais literatura, mas para não assustar o freguês, eu escolhi apenas alguns livros que eu sempre cito aqui. Se você falar assim, Matheus, apenas um livro, Matheus, compre esse. O Mindset, da Carol Dweck, tá? Mas esse livro aqui também que fala sobre estudo deliberado. Olha só, todos esses livros aqui falam sobre música, tá bom? Peak, do Anders Ericsson, estudo deliberado, fala sobre gênio, fala sobre prodígio, sobre como você estudar de maneira deliberada. Esse livrinho aqui, galera, chamado The Gift, o dom ou presente, né? Se você quiser traduzir, gift tem o sentido de dom e presente. É um livro que fala da origem de como que a gente fala tanto sobre dom, como que isso está linkado na nossa cultura. Tem esse livro aqui do Inteligências Múltiplas, do Howard Gardner, também que é interessante porque ele fala das questões das inteligências, que é uma coisa realmente inata. Você nasceu, ó, a gente já está começando a falar de algumas coisas que dão bastante pano para discussão, tá? E por fim, um livro fora de série, Outlier, do Malcolm Gladwell, que esse livro aqui é engraçado porque ele cita o Anders Ericsson, um artigo que ele escreveu sobre as 10 mil horas de prática, né? E que o Anders Ericsson escreveu esse livro falando sobre essa colocação ali do Malcolm Gladwell, dizendo exatamente que o Malcolm Gladwell tinha feito uma percepção errada sobre essa questão de praticar 10 mil horas. E aí a gente já pode começar com essa questão, né? As pessoas repetem esse mantra porque é uma interpretação desse artigo sobre as 10 mil horas. Então quem estuda as 10 mil horas alcança a expertise. Isso foi o que o Malcolm Gladwell disse no livro e ele discutindo isso. Muito legal esse livro, é um livro fácil de ler, tá? O Malcolm Gladwell é um grande escritor. E o que o Anders Ericsson fala? Ele fala o seguinte, cara, não é só estudar 10 mil horas. Você precisa estudar 10 mil horas de maneira deliberada, intencional. Então tem um processo, que eu não vou tratar disso aqui, lá na escola virtual, logo quando você entra tem um vídeo sobre isso, tá bom? Sobre estudo deliberado. Mas para onde que eu quero ir agora? Eu quero responder a primeira pergunta, sobre o dom, né? Porque muitas pessoas ainda ficam... Eu recebo muito comentário aqui no YouTube mesmo, até às vezes agressivo, gente chateada que fala, não... Tem dom sim, o cara toca muito porque ele nasceu com um carimbo, ele nasceu com algo especial, tá? Então quando eu citei o livro Inteligências Múltiplas, é porque sim, é claro que existe habilidades inatas, ou seja, você nasceu com uma aptidão, né? Nós nascemos com várias aptidões. Agora, qual é o problema? É você acreditar que a pessoa alcança uma grande posição de expertise, um destaque, porque ela nasceu com um diferencial e não porque ela se dedicou para chegar até lá. Isso está misturado, na verdade, com um ranço social, né? Nós estamos mais acostumados como sociedade de exaltar esse talento natural do que a capacidade adquirida. Então, apesar de sim, existe uma habilidade inata, você pode nascer com mais facilidade em determinada área do que outra, mas isso não é o mais determinante até onde você pode chegar com uma dedicação correta, com uma entrega correta. E essa palavra entrega, jornada, é extremamente importante. Então, quando eu falei sobre um livro que você poderia escolher, eu falei sobre o Mindset da Carol Dweck, você não precisa nem ler tudo, tá? Só de você ler metade do livro, você já entende todos os princípios que ela está querendo colocar, depois ela só vai reforçando esse ponto. Mas a questão é que a inteligência não é algo fixo, né? Você não nasce com uma inteligência que é imutável, né? A tua inteligência, ela é um processo elástico, ou seja, você vai se tornando mais inteligente no processo. Quanto mais você aprende, mais inteligente você se torna. Todos os dias o seu cérebro está sendo modificado.
A Bárbara Oakley, mais um livrinho, né, galera? No Aprendendo a Aprender, ela fala exatamente sobre isso. Todos os dias o seu cérebro sofre algum tipo de modificação, né? E ela fala exatamente da necessidade da repetição, para que você consiga realmente absorver aquele conteúdo novo. Eu não vou entrar nesse assunto sobre a aprendizagem, mas quando você tem uma mentalidade de crescimento, ou seja, você se vê em alguém que está numa jornada e que você pode aprender e pode se desenvolver, e isso é algo que não tem limite. Você pode se tornar incrível basicamente em qualquer área do conhecimento humano com uma dedicação correta. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Então a gente precisa desmistificar essa questão de que o cara chegou lá porque ele tem o dom. Não, na verdade ele não chegou lá porque ele tem um dom. Ele chegou lá porque a jornada dele, tudo que ele passou, o levou até chegar àquele ponto. Então a gente precisa, desmistificar que as pessoas chegam lá porque tem o dom e ponto final. Então se você não concorda comigo, o seu ponto de vista é divergente, pode escrever aqui embaixo, mas recomendo que você leia esses livros até mesmo para entender o ponto contrário ao seu. Vale a pena a leitura. Então, se tornar um grande músico é muito mais a respeito de como você enfrenta essa jornada do que o seu início, né? Para a gente poder quebrar esse argumento de que é só a respeito de dom, você pega, por exemplo, Os Prodígios, né? E tem um outro livro também do Adam Grant chamado Originais. Ele também fala muito sobre os prodígios. O Anders Ericsson também tem um capítulo do livro somente sobre prodígios. E o ponto de vista é muito parecido. Você pega a maior parte dos prodígios, não dá em nada. Por quê? Eles têm aquela capacidade de emular, de fazer algo que não é muito correspondente àquela idade. É um menino na bateria com 7, 8 anos e toca como um adulto. Mas o que acontece? Normalmente o prodígio, se ele não tiver um ambiente de cabeça aberta, de mentalidade de crescimento, ele acaba se prendendo ali em fazer as mesmas coisas que já dão aplauso. Normalmente a família incentiva essa repetição. Não, é isso aqui que dá aplauso. É isso que a galera quer. Continua fazendo isso ao invés de deixar que o músico busque um próprio caminho, que busque a introspecção, busque errar e experimentar coisas novas, ao invés de só ficar imitando. Então, imitar é importante, esse processo você tem que passar, mas se você quer se tornar um grande músico, você também tem que passar pelo outro processo, que é o processo de introspecção. Então, como eu falei, mais importante do que a vantagem inicial é como que você encara a jornada, porque é um processo longo, de muitos anos. Se você quer se tornar alguém grande em qualquer área, né, não é algo que vai acontecer em 1, 2 ou 5 anos. É um processo muito mais extenso. Né? Algumas exceções esportivas, que tem a questão do físico, do condicionamento, mas a música, com certeza, é um processo muito mais longo. Se você pega os grandes músicos e você faz uma análise na vida deles, você vai ver que tem alguns pontos que são pontos comuns. E o ponto, talvez, que seja o mais crucial, é o ambiente musical, o meio fomentador. É muito difícil você encontrar alguém que alcance uma posição muito grande na música, foi alguém que ficou sozinho, ficou isolado. Não, aprendi tudo sozinho, trancado no meu quarto, né? Pegue os grandes heróis da música. Você vai investigar a vida do cara, ele estava num ambiente, ou a família dele já tinha grandes músicos, ou os amigos, ou na rua dele, ou na cidade dele. Então, normalmente tem esse vínculo, tem a questão do ambiente. Então, o meio fomentador talvez seja o mais importante de tudo. Por quê? Você olhar para o lado, você percebe que as pessoas estão tocando num nível que é alto, mas você nem sabe que o nível é alto. Você simplesmente está observando e você está copiando. É assim que você aprende uma língua, você copia, né? Emulação. É claro que, como eu falei, tem uma hora que você precisa romper essa fase e continuar indo, mas você olha para o lado, tem pessoas incríveis e você olha, você copia e você recebe feedbacks. Pode ser de um amigo, de um músico mais experiente, mas olha só o papel do mentor aí. É o cara que chama atenção. Pô, você está tocando o cara muito alto. Ih, eu tenho que tocar baixo. É uma mentoria, né, do mundo real. Então, além do ambiente musical, tem os mentores. Muitas vezes eles são mentores que aparecem de forma natural na sua vida. Muitas outras vezes é um mentor que você vai pagar por isso. Mas é muito difícil de você pegar um músico que seja autodidata no sentido de que, cara, nunca aprendi com ninguém. Tudo que eu aprendi foi em casa sozinho, abrindo método, ou ouvindo discos em casa e tirando. Não, isso basicamente não vai acontecer. Um outro ponto comum é o tempo dedicado ao instrumento, é a prática. Você não vai encontrar um músico que alcança um grande patamar praticando 20 minutos por dia. Isso, infelizmente, preciso te dizer. Se você só tem 20 minutos, meia hora para estudar por dia,
você possivelmente nunca será um grande músico. Você pode alcançar muitas coisas, tocar bem, mas nunca estará entre os grandes, porque o tempo colocado no instrumento é essencial. Quando se fala das 10 mil horas, não é um chute, é uma pesquisa científica, né? O livro Peak fala sobre isso. Então, se você pega 10 mil horas e coloca ao longo de 10 anos, não vai dar meia hora, não vai dar uma, nem duas, nem três. Eu acho que dá 5 horas por dia de estudo. Também é aquilo, não adianta 5 horas por dia de estudo sem ter um foco. Então, é um estudo deliberado, ou seja, um estudo propositivo. Tem regras que se cumprem, mesmo que essas regras sejam cumpridas de forma empírica e natural. A regra ela foi uma observação da prática. Se criou uma regra observando o que os grandes faziam. E, por fim, é um método que pode também ter vindo de forma natural. Quer ver alguma coisa? Quando você está tocando, um músico fala assim, poxa, cara, o teu som tá feio. Você precisa tocar dessa maneira, sem colocar pressão, porque assim o seu som vai sair melhor e você vai para casa e você começa a praticar debaixo de uma orientação. Então tem alguém te dando uma orientação e tem um método, que não é um método formal, mas era o que o Arthur Maia falava e era interessante. O pessoal perguntou, como que você estuda, Arthur Maia? Ele falou assim, cara, eu pego um post-it, né, cara, escrevo as coisas que eu preciso estudar, melhorar a escala, tal, colo e vou estudando. É um método, é uma maneira, uma metodologia que ele desenvolveu para ele mesmo. Um outro exemplo empírico é um músico que queria tocar numa banda grande e para você entrar nessa banda, numa big band, tocar com os grandes players dos anos 60, por exemplo, no jazz, na bossa nova, você tinha que saber 500 músicas diferentes. Então, na sua maneira de você entrar aqui, é você aprender 500 músicas. Então, esse era o método de entrada para a banda X ou a banda Y. E é interessante porque você lê a biografia do Jaco Pastorius, ele fala o seguinte, que ele não estudava através de metodologias escritas. O que ele fazia? Ele memorizava os temas de bebop, os temas de jazz, memorizava muito bem, botava em todos os 12 tons, ele experimentava de outras maneiras, mudava os temas ritmicamente, floreava, e essa era a maneira dele de estudar fraseado. Olha só que interessante. Então, é um método que ele desenvolveu para ele mesmo. E aí a gente fecha os 4 pilares que eu estou sempre falando, galera, que é o quê? Método, prática, mentor e grupo de fomento, né? O ser humano não é uma caixinha que todo mundo é igual. Isso aqui pode vir de várias maneiras, mas você percebe que isso normalmente está presente na vida de todo o grande músico. O ponto aqui é salientar que você não se tornará um grande músico andando sozinho. Então isso aí é um ponto crucial que você precisa perceber que em casa, trancado, pulando de vídeo em vídeo no YouTube, abre método, fecha método, baixa um método, compra um curso, compra outro curso e nunca termina as coisas. O cara fica confuso, porque ele precisa primeiro de algum nível de orientação. Você não precisa de uma babá, você não precisa de um professor toda semana, não é a respeito disso. Você precisa de feedbacks específicos e pontuais. Você precisa estar no meio onde você pode trocar ideias com outros músicos, pessoas que estão passando por um processo parecido com o seu. Agora, a gente tem que ter proatividade, tem que ir atrás disso e não ficar em casa esperando, preciso de um grupo de fomento, preciso de uma orientação. Google, não, você não vai pegar muita coisa no Google, você vai precisar de pessoas de verdade, o mundo real, mesmo que seja através do virtual, tem que ter alguém do outro lado. O segundo ponto, que é um mito também, é que muitas pessoas acreditam que os grandes músicos não estudaram formalmente, ou seja, logo eu não preciso estudar. Isso aqui a gente precisa organizar melhor. Por quê? No 1950, 1960, o movimento da música popular estava surgindo. Então, nem existia escola para ensinar ninguém a tocar música popular. Isso foi um processo posterior. As metodologias vão surgindo da observação. Está funcionando isso, vamos organizar? Tanto que a Berklee surgiu no final da década de 1950 como a primeira escola de música do mundo que tinha uma metodologia popular, voltado para quê? Vamos pegar os temas de jazz, vamos fazer análise das funções harmônicas, quais escalas que estão sendo usadas aqui. Foi o pontapé inicial, era isso, final da década de 1950. Então demorou muito para você começar a ver alguém indo para a escola para estudar música popular. Música popular é jazz, rock, blues e etc. Então os grandes nomes que surgiram até então, era óbvio que esses nomes não vieram de escolas ou de faculdades de música. Lá para a década de 1980, 1990, hoje é muito mais comum, você começa a ter nomes grandes
que hoje são influências de gerações mais novas que passaram por escolas e faculdades, tá? Mas isso não quer dizer também que aquela galera lá de trás não estudava. Tinha muito músico que veio do erudito, principalmente a galera de sopro e piano, que adaptou a metodologia do erudito para a música popular. E claro, muita gente que aprendeu na marra e fazia aula com o professor particular que estava na esquina, isso também era muito comum. O terceiro mito que eu escrevi aqui, eu acho que eu até já respondi, mas o Anders Ericsson fala uma frase legal em inglês que ele fala assim: Genius are not born, are made. O que significa isso? Gênios não nascem gênios, eles são feitos através de todo esse processo. O que é um gênio, na verdade, né? A gente nem falou sobre isso, né? Gênio é quem deixa um legado para a sociedade. E tem um livro interessante também, que não está aqui, está na minha cabeceira, porque eu não terminei de ler ainda, que o título do livro é Por que os generalistas vencem no mundo de especialistas? E ele fala muito desses caras de gênios, né? Na pintura, na área de ciência, na área da música. E ele está usando esses exemplos desses caras. Fala sobre vários músicos, se eu não me engano, fala do David Brubeck, ou de alguém, acho que é o David Brubeck mesmo, de pessoas que iam para a escola estudar um piano erudito, tomava pancada na mão porque estava com os dedos errados, e fala de pessoas da área de ciência, fala do Van Gogh. O que ele está querendo dizer ali? Que esses caras que normalmente romperam essas barreiras, se tornaram gênios, eles buscavam normalmente inspiração fora da própria área de atuação. Ou seja, não era o músico que era bitolado só em tocar o seu instrumento e ouvir o seu estilo. Normalmente era um cara que tocava até mais de um instrumento e era muito aberto para ouvir outros estilos. Então estava sempre buscando influências de outros estilos para dentro da música. E ele fala do Van Gogh, que começou realmente a pintar bem mais velho, depois de muita relutância. Fala de caras da área da ciência, que são prêmios Nobel, de que eles buscaram uma solução específica fora da área de atuação, porque eles eram pessoas abertas. Então o generalista, aquele cara que busca saber um pouquinho de cada coisa, ao invés de ser só um especialista, não, eu só toco isso. Normalmente são esses caras, quando são também especialistas, que trazem solução, porque eles conseguem ver em outros ramos algum tipo de solução que ninguém ainda daquela área viu. E você percebe também que o gênio, além dele estar vivenciando aquele ciclo, né, de alguma maneira, ele é um cara muito intenso, muito obsessivo. Dificilmente você vai ver esse cara que alcança as maiores posições e que não é uma pessoa obsessiva pelo trabalho, pelo estudo, pela dedicação. Então, isso é importante, sabe por quê? Para não gerar ansiedade em você. Porque muitas vezes você quer um resultado, você está desejando algo que é impossível dentro da sua entrega. Então tá tudo bem se você não pode se dedicar 4 horas por dia. Tá tudo bem, cara. Você não vai ter o resultado de se tornar um cara grande, mas você pode ser super realizado com a música, com seus 30 minutos por dia, a sua 1 hora por dia. Não importa, a questão toda é a sua realidade, é você sair da sua zona de conforto e você estar feliz nesse processo. Ainda sobre essa questão da obsessividade, quando você pega o Mozart, né, o livro do Adam Grant, ele cita exatamente o Mozart falando que, comparado aos pares da época dele, aos caras que também eram grandes, o Mozart ele compunha numa velocidade muito maior. Então o que acontece? Enquanto os pares faziam 5 composições no ano, ele fazia 40, 50, 10 vezes mais. Então, no final da vida do Mozart e dos outros caras, o que acontece? O resultado final das boas composições do Mozart teve mais, porque ele compôs muito, tentou muito, jogou muita coisa fora. Às vezes os outros eram caras um pouco mais perfeccionistas. Não, só vai ficar pronto quando ficar assim. Tem caras que fizeram uma grande composição, 2, 3 grandes composições. Você pega o Mozart, é uma pancada. O que isso nos ensina? De que, cara, o feito é melhor do que o perfeito. Por quê? Você só vai chegar nessa perfeição se você fizer muito. Então você tem que fazer o melhor que você pode na sua situação atual. Então, como que você pode fazer agora? O que é o melhor que você pode fazer hoje? Cara, faça. Faça o seu melhor e nesse processo você vai aprender. Mas não fique acanhado. Não vou postar um vídeo meu porque, nunca tá bom, nunca tá bom. É óbvio, não posta uma bosta. Mas passou desse mínimo viável, tá na hora de meter as caras e mostrar o seu trabalho. Então aquela pergunta, né, Matheus, eu no meio disso tudo, meu Deus, como eu falei, se a tua realidade é 30 minutos, tá tudo certo. Vivencie os 30 minutos, sente para estudar com objetivo em mente. Não sente para estudar, o que eu vou estudar hoje? O
Aí você pega o instrumento, 20 minutos, 30 minutos depois você está entediado. É a mesma coisa hoje, de ontem, da semana passada. Cara, isso não vai funcionar. Se você tem pouco tempo, aí que você precisa ainda mais de organização, de método. Se você tem muito tempo, cara, você tem a oportunidade de errar muito e aprender com seus erros. Independentemente de pouco tempo ou muito tempo, todo mundo precisa de tempo para se desenvolver. Uns vão se desenvolver mais rápido, outros mais lento, mas o que importa é você curtir esse processo de aprendizagem. Quero saber o que você achou desse vídeo, tem alguma dúvida, tem alguma posição? Escreve aqui para mim e antes de você saindo, vou te chamar para conhecer a Starling Academy of Music, onde você tem acesso a toda a minha metodologia, meu acompanhamento, grupo de fomento, mentoria ao vivo. Quando você entra, a gente faz um nivelamento personalizado para você, o cronograminha teu, de acordo com a sua necessidade, tá bom? starlingacademy.com.br. Te abençoe.